Os oceanos desempenham um papel vital no ecossistema terrestre, sendo cruciais para a diversidade biológica. Além de abrigar uma variedade de formas de vida, eles constituem uma fonte significativa de recursos alimentares e são responsáveis pela produção da maior parte de oxigênio do planeta, graças aos plânctons. No entanto, nosso conhecimento sobre os oceanos é bastante limitado, com menos de 20% do leito marinho sendo detalhadamente mapeado. A pergunta que não quer calar é: por que a maior parte do nosso planeta permanece em mistério? Esse mistério será finalmente revelado e hoje nos dedicaremos a responder a pergunta extraordinária: qual é o verdadeiro motivo pelo qual não exploramos os oceanos? Se você anseia por respostas dessas grandes questões e é movido pela curiosidade, por que não se inscrever no Ciência Revelada? Não se esqueça de ativar o sino. Nossa jornada começa agora. Com 71% da superfície terrestre coberta por água, fica evidente que a água desempenha um papel crucial nas atividades humanas, incluindo viagens, pesca e transportes de carga. Surpreendentemente, cerca de 80% do volume de carga é transportado por via marítima. Mais de 1 milhão de pessoas vivem a experiência única de navegar em navios mercantes, enquanto 38 milhões são dedicados pescadores. Historicamente, os países com as maiores marinhas foram também os mais poderosos. A importância dos mares é incontestável, porém, apesar da necessidade de compreendê-lo da melhor forma possível, permanecem notavelmente inexplorados, especialmente quando comparados ao espaço, onde a ausência de alimentos é uma realidade. Existem várias razões por trás do mistério das profundezas marinhas. Diversos fatores contribuem para a falta de exploração detalhada do mar profundo, desde a carência de incentivos financeiros até a pura dificuldade de construir máquinas capazes de resistir a tais profundidades. Contudo, a história tem repetidamente demonstrado que podemos superar tais desafios. Por exemplo, seres humanos têm utilizado os objetos submersíveis para explorar as profundezas há centenas de anos, enquanto os modernos submarinos surgiram no meio do século XIX. Inicialmente empregados para fins de exploração, essas embarcações subaquáticas logo foram incorporadas à guerra na década de 1860, tornando-se notáveis pela sua participação durante a Guerra Civil Americana. O influente explorador francês e conservacionista Jacques Cousteau concretizou seu ambicioso projeto de habitat subaquático, conhecido como Conshelf 2, evidenciando que os humanos são capazes de viver debaixo d'água. Embora possuamos essa tecnologia há anos, há muitos obstáculos a serem superados antes de conquistarmos as profundezas. No entanto, o maior desafio que enfrentamos em relação aos oceanos é o medo intrínseco ao próprio oceano. A talassofobia, um temor relativamente específico, embora possivelmente comum em certa medida para quase todos, não é tão discutido. Trata-se do medo das águas profundas, englobando não apenas os oceanos, mas também lagos e até mesmo piscinas, fundas o suficiente para nadar. Para ser categorizado como fobia, é necessário que o temor seja irracional e impacte a vida diária de alguém, mas as fobias frequentemente têm origens em medos inicialmente compreensíveis. É amplamente aceito que as fobias de cobras e aranhas, duas das fobias mais comuns, têm raízes em respostas evolutivas. Em muitas partes do mundo, cobras e aranhas são genuinamente perigosas, o que justifica a evolução desses medos como uma forma de autopreservação. Essa realidade se repete nas profundezas aquáticas, onde as águas profundas apresentam um potencial moral muito maior do que as aranhas, responsáveis por menos de 6 mortes por ano. Em contraste, centenas de milhares de pessoas perdem a vida anualmente devido ao afogamento. A natação é parte integrante do currículo escolar em todo o mundo, e os salva-vidas recebem treinamento especializado para resgatar aqueles que estão em perigo na água. Quanto menos sabemos sobre o oceano, mais intensa pode ser a nossa talassofobia. Para alguns, a escuridão e a vastidão do mar representam um desconhecido final, possivelmente refletindo as profundezas do subconsciente humano. É inegável que o tamanho do mundo subaquático invisível é, no mínimo,
perturbador. Esse receio do mar é espelhado nas lendas oceânicas, presentes em todas as culturas humanas. Uma das narrativas mais notáveis sobre o poder destrutivo do mar é o mito de Atlântida, uma avançada cidade que afundou nas profundezas do oceano após provocar a ira dos deuses gregos. Além de ser uma analogia sobre a importância de não desafiar os deuses, a história também revela um reconhecimento real dos perigos que o mar representa. É crucial lembrar que a Grécia Antiga não apenas era uma potência marítima, mas suas ilhas compõem um arquipélago vulcânico suscetível a distúrbios, tanto na terra quanto no mar. Poseidon, o deus do mar e dos terremotos, ocupava um lugar central nesse contexto. Mesmo nos dias modernos, as pessoas continuam fascinadas com a ideia de que Atlântida permanece oculta nas profundezas do mar, aguardando para ser descoberta. Outro mito náutico proeminente, mais recente que Atlântida, é o Triângulo das Bermudas. Esse trecho do Oceano Atlântico é notório pelos navios e aviões que desapareceram ao longo dos últimos anos. Em termos estatísticos, um navio é mais propenso a naufragar no Triângulo das Bermudas do que em qualquer outro lugar. O elevado número de desaparecimentos pode ser atribuído ao fato de ser uma área movimentada do mar, suscetível a tempestades tropicais. No entanto, o Triângulo das Bermudas permanece uma parte significativa da cultura popular. O mistério reside não apenas no fato de os navios afundarem, mas de maneira intrigante no fato de desaparecerem, com pouquíssimos naufrágios sendo encontrados. Essa ideia se alinha perfeitamente ao temor do desconhecido que as águas profundas também representam. Pessoas simplesmente desaparecem no mar sem nunca retornar. Além dos mitos populares e lendas, eventos históricos também solidificam esse medo do oceano. O mais famoso desastre marítimo da história, sem dúvida, foi o naufrágio do Titanic, em 1912, resultando na perda de cerca de 1.500 vidas e traumatizando profundamente os sobreviventes. A imagem do Titanic, o maior navio construído na época, submergindo completamente nas águas, é familiar a todos. Apesar de saber onde o Titanic afundou, o tamanho vasto do mar só permitiu localizar o naufrágio na década de 1980. Desta forma, é compreensível que as pessoas queiram acreditar que o Triângulo das Bermudas seja obra de alienígenas, ou que Atlântida tenha afundado por intervenção divina, pois é difícil aceitar que o mar detenha todo esse poder e o exerça de forma tão aleatória. Embarcações desapareceram desde o início da construção delas. De fato, um dos submarinos da Guerra Civil misteriosamente desapareceu na Carolina do Sul em 1864. Pode ser que, pelo menos, a ideia de alienígenas capturando o voo 19 ou o USS Cyclops ofereça uma explicação mais fácil, e talvez seja essa a razão pela qual as pessoas desejam acreditar nessas histórias. É claro que existem outras razões que impedem as pessoas de se aventurarem nas profundezas, especialmente considerando o grande número de indivíduos que não se sentem confortáveis com as águas profundas, incluindo milhões de pescadores e marinheiros. Um dos maiores obstáculos é o custo associado à exploração em alto mar. Embora tenhamos tecnicamente todo o conhecimento necessário para explorar e mapear o oceano em detalhes, a pesquisa náutica simplesmente não recebe investimentos suficientes. Certamente, existem organizações governamentais como a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, bem como universidades interessadas nesse tipo de pesquisa. No entanto, elas não dispõem de recursos financeiros suficientes para igualar a atenção dedicada à exploração espacial. Apesar de o fato que os mundos alienígenas mais promissores do nosso sistema solar, Europa e Encélado, são corpos gelados com vastos oceanos, a tecnologia que desenvolvemos para compreender os oceanos da Terra será aplicável a estes planetas. Do lado positivo, isso sugere que à medida que a exploração espacial avança, a pesquisa espacial e náutica convergirão em um objetivo compartilhado: explorar as profundezas da Europa. Portanto, não se trata inteiramente da exploração espacial versus exploração marítima. Os dois campos serão beneficiados mutuamente. Apesar de termos a tecnologia para explorar, isso não torna as coisas mais fáceis. Os oceanos enfrentam uma pressão esmagadora. À medida que se aprofundam, suas regiões mais frias são quase congelantes e repletas de gelo traiçoeiro. Além disso,
Nas profundezas, os mares são envoltos na escuridão total, o que torna o ambiente submarino desagradável. Embora possuamos tecnologias como submarinos e robôs subaquáticos que são regularmente utilizados em pesquisas, esses equipamentos ainda não têm custos substanciais. Além disso, ao contrário do espaço, onde há asteroides ricos em metais, o oceano carece de recursos exploráveis sem consequências ambientais, exceto pelo petróleo, cuja perfuração deve ser considerada com grande cautela. Quando Kennedy estava preparando a América para o pouso na Lua, ele afirmou que escolhemos ir à Lua não porque é mais fácil, mas porque é difícil. O mesmo princípio se aplica à exploração oceânica, pois é desafiadora, mas potencialmente recompensadora. Chegará o dia em que precisaremos explorar os oceanos não apenas para avançar em nossas pesquisas no espaço, mas também para superar o nosso medo evolutivo das profundezas. Este, de fato, é o verdadeiro motivo pelo qual ainda não exploramos completamente os oceanos. O que você pensa sobre isso? Há algo que perdemos? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de conferir outros vídeos do Ciência Revelada e lembre-se de se inscrever e ativar o sino para receber o nosso conteúdo mais recente. Muito obrigado e até a próxima!